Olá, pessoal! Mais um podcast Assuntos Gerais da Comissão aqui de Direito Condominial da ABA, junto com a Comissão Nacional de Direito Imobiliário. E agora a gente vai fazer aqui uma interação Rio-São Paulo, ponte aérea. Trazer a experiência com um assunto polêmico. O assunto é locação por temporada e por curta temporada. Mas antes da gente começar a polêmica, vamos às apresentações. Primeiro, minha colega aqui, doutora Marília. Vamos lá, fala um pouquinho de você, Marília. Vamos lá, gente. Obrigada por estar aqui. Legal estar aqui com vocês com esse assunto legal. Polêmico. Meu nome é Marília Sarmento, eu sou advogada em São Paulo. Atuo no direito condominial e imobiliário, já fui corretora de imóveis, tenho experiência na área de hotelaria de mais de 20 anos, porque eu empreendo na área. E tô aqui pra gente falar de assunto que eu gosto. Vamos lá, Soraya, fala um pouquinho de você. Prazer estar aqui com vocês na mesa. Obrigada pelo convite, doutora Egito, obrigada pelo convite, a Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA. Nós somos de São Paulo, como a doutora Ana Maria já falou para vocês aí que estão nos acompanhando. Fizemos uma ponte aérea para participar aqui dos eventos que vai estar acontecendo por esses dias no Rio de Janeiro. Também atuo na área condominial, imobiliária, somos membros da comunidade Experts em Condomínio, também da Comissão Nacional, e estamos aqui para compartilhar um pouquinho das experiências sobre o assunto com vocês. Rodrigo. Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês, mais uma vez participando do podcast aqui. Agradecendo, fazer o mesmo agradecimento ao doutor Egito, à Comissão de Direito Condominial da ABA. Vamos falar de um assunto interessante, né? Que tem bastante coisa para a gente acrescentar, para a gente aprender, para a gente contribuir. E já espero que vai ser um podcast bem animado. E eu sou Ana Maria Malé, faço parte também de todas essas comissões. E a gente está sempre junto aí. Vamos trazer esse Rio-São Paulo aí nesse tema tão polêmico. E vamos começar assim, com uma pergunta. Chega pro síndico e fala: o apartamento é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E aí? Pode ou não pode? Posso locar pelo Airbnb, posso fazer, a casa ali é minha e dane-se todo mundo? Acho que merece um depende. Olha, você puxou esse pensamento que eu ia falar, como um bom advogado, estudante, direito. É que a gente está de frente, né? A conexão depende de vários fatores, mas aí eu vou passar a bola para as colegas por uma questão de educação e para a gente, sei que elas vão ter muito assunto bacana para a gente ir colaborando. Pois é, a gente sempre fala disso, principalmente dentro do direito condominial, a gente sempre está falando, né, que a gente tem, a verdade, uma limitação ao poder, né, do proprietário, né, assim, existe uma restrição, apesar da gente entender que ele tem o direito protegido pela Constituição, pelo Código Civil, de usar, gozar, fruir, dispor, né, e, enfim, reivindicar de quem quer que seja, e a gente tem a limitação de que a gente precisa entender e respeitar o direito do próximo, então a gente tem essa limitação, seja ela limitada pela própria lei, pela convenção, pelo regulamento interno, e lógico, bons costumes e tudo mais, né? E a gente aí pega no sentido de quando a gente fala de locações, eu posso alugar, posso fazer o que eu quiser, independente até quando a gente fala de direito condominial, por exemplo, a gente não fala só da situação de locação, mas você mesmo ocupando o imóvel, você ainda tem que respeitar, né, o que você tem de regulamento ali para poder ter um ambiente harmonioso, né? Conviver em sociedade exige limitações, existem regras e as regras precisam ser seguidas. Então, sim, a gente pode fazer, mas até depende do que é o que você quer, né? Nessa sua intenção. E aí a gente tem, tanto eu acho que São Paulo a gente sofre, no Rio também, cidades litorâneas começaram com esse sofrimento um pouco maior, nessa questão de que eu posso alugar para quem eu quiser, por quanto tempo eu quiser, só para fazer festa, posso, né? E como que fica tudo isso? Então, e é isso que a gente, né, tá aqui para falar, que vocês sofrem no Rio, mas a gente sofre em São Paulo. Não tá diferente, né? E aí a gente tem julgados do Sul, enfim, tá todo mundo sofrendo com a mesma coisa. Então, assim, existe a limitação. Eu entendo também dessa forma, que a flexibilidade do direito da propriedade, ela está, inclusive, para trazer essas restrições. Tanto que a gente vê um outro assunto polêmico, que é o condomínio antissocial. O quanto tem vindo à tona as decisões no sentido dele não mais usufruir da propriedade. Então, a gente percebe que ela não é plena.
E falando em condomínio, a gente passa a tratar como uma massa condominial. E nesse sentido, entra a pluralidade de direitos também. Então, eu já não me olho mais como um indivíduo, e sim como uma coletividade. E nesse impacto, isso tudo traz e reflete para o condomínio, é onde o síndico tem que se acautelar. Então, a gente entende hoje, nesse momento, que as decisões estão indicando que precisaria de uma normatização. Porque o condomínio nasce com cunho, via de regra, residencial. E aí é que traz a grande polêmica. A gente vai invadindo os S's, vai invadindo outras questões em si. Bom, eu também compartilho com essa opinião das colegas e, assim, eu vejo que a parte condominial e até as decisões, elas estão seguindo até uma questão da Carta Magna, da Constituição Federal, que fala sobre a função social. E aí, direito de propriedade versus função social, sobre o direito da coletividade, bem-estar social daquela coletividade. Então, assim, esse é o grande embate sobre o direito privado, ali, sobre a propriedade, e a parte do direito coletivo, social. Então, assim, o que vai valer mais? E, a meu ver, essas decisões, elas se aproximam muito do que foi previsto na nossa Constituição Federal. Inicialmente, então, hoje é o que rege, é a carta maior do nosso país, então eu vejo dessa maneira. E aí também, a gente vai entrar aí na parte das convenções de condomínio, das especificações de cada convenção. Tem convenção que vai falar que sim, tem outras que vão falar que não, tem outras que vão falar depende, tem outras que vão falar que é omissa, eles não vão falar, é omissa, e aí dá aquele trabalhinho gostoso para nós advogados que vamos trabalhar de acordo com os critérios de cultura, de ideologia daquela coletividade ali específica, e é algo que eu gosto muito, assim, de quando eu entro no condomínio, de observar. A gente tem essa observação inicialmente com o síndico, o que o síndico pensa, apesar de não ter o conhecimento da lei aprofundado, e nem deveria ter, porque estamos aí para cumprir este papel, assim como as administradoras cumprem o papel de administrar, os contadores de fazer contas. Não que seja só isso, mas, enfim, cada um cumpre esse papel. E depois, no segundo momento, entender o corpo administrativo, o que pensam, e os condôminos, que normalmente a gente vai conversando com os condôminos. Nas assembleias a gente tem uma leitura muito maior do que são as vontades, as realizações, expectativas e frustrações. Então, para esse primeiro momento, eu também concordo com as colegas, e realmente há essa discussão do que o direito privado poderia fazer da forma que ele quer, mas sim ou não, e qual é esse embate e quais observações que nós vamos ter. E aí eu vejo que está esse caldeirão de coisas, né, tanto legais na questão de legislação, e também na questão interpessoal, de entender um pouquinho de psicologia, um pouquinho de mediação, que eu sei que a doutora é expert também. Então, assim, mais ou menos por aí. Trazer, assim, um pouquinho para vou fazer o papel de síndica aqui, que a gente está falando para os síndicos, né? Uma visão que eu tenho de Rio e São Paulo, eu acho assim, o São Paulo é muito mais avançado na questão condominial do que o Rio, tá? Os próprios condomínios preparados. Falo isso com um pouquinho de propriedade, que é a primeira gestão que eu já devolvi para São Paulo, essa oferenda. Não foi para lá. Já devolvi o primeiro marido para lá. Cuidem vocês. Então eu ia muito, falo isso, né? A gente traz aqui a brincadeira, mas realmente ia bastante para São Paulo, e eu via já diferenças consideráveis na organização do condomínio. Isso é uma visão que eu sempre tive. Eu acho que o Rio fica um pouquinho atrás de São Paulo. São Paulo é bem mais avançado, até mesmo com a sindicatura profissional, já vem há bastante tempo, o Rio agora que está tendo esse movimento. Mas quando o síndico se depara, e lá em São Paulo isso deve acontecer também, a gente tem empreendimentos, né, os maiores condomínios da década de 70, 80, ali 90, que as convenções não são as convenções dos atuais condomínios clubes, né, e dos condomínios novos, que já vêm preparados com essas decisões. Então a gente vai trazer aqui um pouquinho para esse condomínio, para esse síndico que não tem ali um regimento na convenção, né, que não tem uma regulamentação, que não está direcionado, por mais que tenha problemas também, né? Porque a gente acha que só porque é novo não vai ter problema. Verdade. E na verdade tem, a gente depois debate isso, mas trazer um pouquinho para esses condomínios antigos, que não tem uma convenção atualizada, e aí se deparam aí com essas questões, né?
Pode, não pode? O síndico tem ali uma unidade, várias unidades, esse dia a dia, como é que fica, né? A segurança do condomínio, o que acontece? Eu tive uma experiência, eu sou síndica num bairro aqui em Santa Teresa, não sei se vocês conhecem, é um bairro bem turístico, bem bucólico. E é uma tranquilidade, né? Você tem um movimento durante o dia de turismo, mas à noite é uma coisa muito calma. E um prédio pequeno, aquela coisa bem... Todo mundo se conhece, mora há 30, 40 anos. E acontece que tem 2 unidades que realmente os proprietários moram fora do país e fazem a locação. E aí você vê aquele contraponto na decisão que teve, né? A hospedagem, né? A característica de hospedagem com a característica residencial. A pessoa que está de férias, todos nós aqui já viajamos, já chegamos de férias. A gente anda o dia todo, chega de noite, a gente está relaxado. Então você não está no mesmo ritmo daqueles outros condôminos que trabalharam o dia todo e que querem dormir, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu enfrentei na prática. Foi, assim, a minha primeira experiência com essa perturbação. E tragam aí a experiência de vocês, porque é uma perturbação. A palavra não é outra. Agora você falou com você, né? Que o pessoal buzina, né? Mas sabe que a gente tem essa situação e uma preocupação que eu acho que a gente até conversou bastante sobre isso, que é o seguinte: quando você pega esses empreendimentos, né, esses edifícios que são mais antigos, que tem essa convenção desatualizada, não é um problema também só a convenção. A própria infraestrutura do empreendimento, ela impacta, né, nessa situação, e a gente tem notado que as decisões dos tribunais, ela têm sido muito casuísticas, né? Então, ele analisa casos e casos. Isso. Por exemplo, nesse prédio, uma situação de que 1 ou 2, aí dependendo do tamanho do prédio, ok, né? Às vezes é muita coisa e tal, às vezes tem um movimento diferente que possa ali atrapalhar. Mas a gente tem casos, e vou falar por experiência minha, assim. Trabalhei na corretagem de São Paulo, né? Trabalhei alto padrão. Lá, a gente tinha uma situação de que era o seguinte: tinha empreendimentos que eles eram mistos, tá? E aí tinha a situação de Airbnb, ok. E tinha fila para fazer check-in. Tinham 2 recepcionistas para atender diariamente, entendeu? Tinha fila de check-in de manhã, porque as pessoas estavam chegando para fazer os e o outro saindo, sabe aquele movimento que é um movimento típico de hotelaria, não é um movimento típico de residência. Sim. Se você olhar, você não vai saber. As pessoas falam check-in, check-out, sabe? Então, assim, a gente tem esse movimento e a infraestrutura daquele empreendimento, ela era preparada para isso. Então, por óbvio ali, ainda que tivesse um regramento, ainda que tivesse uma convenção, ainda que tivesse uma recepção, o síndico sofria do mesmo jeito, porque as pessoas vêm com propósitos diferentes, né? Então, tem gente que vem para fazer tratamento de saúde, que quer repouso, precisa. Tem gente que vem para conhecer a cidade, beber todas e aproveitar a noite de São Paulo. Então, assim, são movimentos diferentes, né? E isso não tem jeito, assim, o síndico, tendo ou não, eu percebia isso, tô te falando de uma vivência, né? Por outro lado, a gente tem também essa situação desses empreendimentos que são mais antigos, que às vezes tem uma predominância de pessoas idosas, né, que não tá acostumado com aquilo, aí herdam os herdeiros, falam, não vou voltar a morar lá, né, eu moro fora, não vou voltar a morar lá, então coloco para alugar no Airbnb, né? E aí a gente sabe que tem essa situação. E eu já fui síndica de um prédio na praia. Eu era síndica orgânica. Por quê? Por que eu era síndica orgânica? Não foi porque eu quis. É porque eu era a única que morava no prédio. O prédio era vazio. Caramba. Só eu morava lá. Então, assim, no final do ano, temporada, é caos, é fogo no parquinho, assim. E você pode ter regramento porque as pessoas não conhecem a regra. Então, você pode ter regra. Se ela não conhece... Impacta até no lixo, né? Tudo. Você tem a regra ali, e a pessoa faz o que quer, taca a garrafa, é uma beleza. E por conta do pouco espaço de tempo, a pessoa não tá ali normalmente para viajar, para se divertir, não todos, mas assim, até quem vai ali para uma questão de saúde, ou uma questão de um curso, alguma coisa assim, é pouco tempo para ela se adaptar. Condôminos que moram lá, sei lá quantos anos. Não querem se adaptar, né? Imagine quem chegou agora, então é complicado. De fato, eu vejo assim, inicialmente, como você colocou, doutora, os condomínios atuais, eles ainda reproduzem as convenções cornucopia. Então, a gente se depara muito com essa situação. Então, mesmo que o condomínio não seja um condomínio da década de 70, 80, 90,
Hoje, ele ainda não vai trazer a previsão de locação por temporada. A gente está mencionando o Airbnb, que é uma das plataformas dentre tantas outras que existem, mas na verdade o que ela faz é a aproximação da pessoa que tem esse interesse para isso, ou para um show, esqueceu de falar show. Para fazer um determinado evento, mas ela acaba se retirando daquele local em pouco tempo. Então, o que a gente precisa observar, que eu acho que isso que é importante trazer para vocês também, do que moram em condomínios. Primeiro, vocês estão aderindo a um condomínio residencial? Sim, ele é residencial, ele não é nem misto e nem não residencial, que hoje as construtoras já estão com esse olhar. As incorporadoras dividem um mesmo edifício com algumas unidades não residenciais, onde são os investidores que adquirem aquelas unidades, moram próximo a metrô, próximo à circulação de grandes centros da cidade, é legal, e outras unidades daquele mesmo condomínio são exclusivamente residenciais. Então, a gente já se depara com uma questão de gestão. Sim. A convenção é um pouco mais ajustada, mas ainda assim se depara com algumas questões com relação à administração, que eu acho que ao longo do tempo as administradoras também vão entendendo melhor isso. De qualquer forma, voltando para a convenção, que ela é residencial, a partir do momento que eu faço aquisição, eu estou acreditando que eu vou ter o S do sossego, da saúde e da salubridade. Então, a gente tem essa perspectiva. E com esse movimento todo, isso traz um impacto muito grande. E a gente tem que lembrar também a questão de zoneamento. Muitas vezes o condomínio está se transformando, camuflando com um condo-hotel. E isso desvirtua a finalidade tributária, as arrecadações, as tributações. E o síndico muitas vezes não está percebendo que isso está acontecendo. Então vamos lá, um condomínio onde as pessoas herdaram ou passaram a adquirir de uma forma posterior e querem fazer esse tipo de investimento, adquirir aquela unidade para alocação, precisa estar atento se aquele condomínio teve alguma permissão ou não em assembleia, porque a gente vai ter alterações no Código Civil. Certamente isso será um ponto. Como é que vão ser ajustadas essas questões? Vamos reportar só a convenção? A gente tira aqui a residencial, põe misto, põe não residencial e tá tudo ok? Não, né, gente? As normatizações têm que ser feitas. Como é que eu vou fazer que aquele hóspede, né, vou pôr entre aspas, tenha ciência do regramento da área comum, se sequer o condômino tem? Exato. Então eu responsabilizo o condômino, ele vai ser responsabilizado por um dano do hóspede? O condômino está sabendo? Ele tem ciência disso? Então é um grupo de informações que precisa chegar até eles para que eles possam entender o que de fato isso impacta. A doutora falou esse ponto aí sobre perfil, as duas, né, falaram sobre o perfil do adquirente com relação se é para finalidade residencial, se é para ter uma vida ali sossegada, tranquila, com os 3 S, ou se para cunho comercial, o investimento, eu não vou morar ali, eu vou pegar aquilo ali para fazer uma receita passiva para mim. Sim. E isso também é importante, porque assim, tinha um colega de uma comissão que eu participava, que era Serviços Jurídicos. Um nome gigantesco, mas eu vou tentar lembrar. Né? Comissão de Publicidade e Serviços Jurídicos na Internet. Na época da pandemia ganhou até um boom, que a gente falava muito sobre as questões na internet, né? A publicidade do advogado. E uma coisa importante é com relação, por mais que tenha normatização, parafraseando ele, a sociedade sobe de elevador, de foguete, vou falar de foguete, e a legislação vem de escada, andando, de bengalinha. Não acompanha, né? Exato. E não tem como, isso é normal, é tudo muito dinâmico hoje, nos tempos que nós vivemos, é tudo mais rápido ainda. E esse ponto aí da normatização, e como esse assunto, ele não é um assunto tão aprofundado. Agora que nós estamos falando mais sobre isso, já tem uma decisão específica do STJ para um caso, tá? Que fique claro para os nossos ouvintes também não criarem confusões e não trazerem confusões para a gente. Mas assim, foi um caso específico no qual o julgado decidiu de tal forma, que talvez a gente até fale um pouquinho sobre isso. Mas enfim, e mesmo assim, criou um parâmetro, mas ao longo do tempo, depois até que for criar uma normatização mais adequada, mais condizente com a realidade, ainda assim vai necessitar de um tempo de aperfeiçoamento, das pessoas entenderem aquilo ali, mas por óbvio, tendo uma regra, e aí a gente vindo pro lado do síndico, né? Pro condômino também, óbvio, porque o condômino ele precisa também entender até onde ele pode seguir, mas o síndico, que ele é cheio das responsabilidades, ele responde civil, criminalmente de vários assuntos, até violência doméstica, é obrigação hoje do síndico
Entende? Então, assim, é uma ferramenta importante para ele poder orientar, fazer uma assembleia, até conduzir aquele condomínio para resolver um problema específico. Então, assim, é importante a normatização, né? E aí são vários pontos que, até para o adquirente observar antes de comprar, vou comprar aquele imóvel ali. Que normalmente as pessoas compram o imóvel como se fosse uma roupa. Vou comprar. Há pouco tempo, uma senhora me ligou querendo uma consulta de um imóvel e, enfim, queria que eu falasse do imóvel que era um valor de 7 dígitos. Em meia hora eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, deixa eu ver pelo menos documentos. Eu sei que é o que você quer, mas calma. São 7 dígitos. Para a senhora talvez não seja muito, mas já família. Calma. E ela quase foi para uma fria porque o imóvel estava todo encrencado judicialmente, enfim. Então as pessoas, talvez pelo cunho emocional de tanto investir para ter renda, tem. É sangue humano, né? A gente quer terra. O brasileiro gosta de casa própria e tem um imóvel. Apartamento, ai, minha cara. A gente fala isso, não compre no calor das emoções. E aí mas as pessoas fazem isso. E aí, tudo bem, a gente está aqui para tentar auxiliar, mas realmente, assim, a parte de locação por temporada, quem vai comprar e quem quer fazer esse tipo de coisa, quem quer só morar, eu acho que é mais tranquilo. Entretanto, também tem que avaliar se aquele condomínio pratica isso. Se está dentro das expectativas dele como futuro condômino, né? Então, assim, o condômino, o adquirente, tem que analisar essa parte. Seja ele perfil investidor ou seja ele perfil morador. Isso é importante. E a questão da convenção, ela vai tendo a normatização, fica até mais fácil, como a doutora Soraya, né? Sim. Colocou muito bem. As administradoras estão começando a se adequar. A doutora Ana Maria também falou, realmente o Rio de Janeiro começou agora, mas ainda nós estamos ainda aprendendo muito e passando a desenvolver uma prática, mas realmente, tendo uma normatização, fica um pouco mais fácil até para o síndico conduzir, porque quando não tem lei específica, aí fica aquele ato e aí o síndico fica até temeroso, ele fica com medo de aplicar alguma coisa, exatamente. E vou trazer aqui uma situação que aconteceu, eu fui contratada por um condomínio para acompanhar uma assembleia, e a votação era para limitar a quantidade de pessoas, porque o condomínio, realmente, um condomínio num bairro aqui, Copacabana, que é o que mais tem, Airbnb, né, um bairro super turista, mas era um kitnet. Um apartamento de 30 metros quadrados. Quantas pessoas você colocou? Então, pois mas estavam colocando 8, 10, 12 pessoas. Então, assim, tá um negócio complicado. O prédio já não é próprio para isso, mas realmente eles ficaram com... A intenção não era proibir, porque sabia que a maioria ali do prédio, não sei se a maioria, mas grande parte já fazia isso. Mas precisava normatizar. Porque você imagina, num apartamento no kitnet, 8 pessoas, não tem como. Você começa a pôr no Benjamin na tomada para pôr carregando o celular para todo mundo. Até o dia que dá para né? Como é que vai... E ainda com a normatização, que a doutora Marília bem colocou. E o impacto na portaria? Exato. Eu ponho regra, eu coloco ordem, eu coloco horário, mas chegar lá vai se deparar com quem? O porteiro. Não só isso, o impacto na toda a infraestrutura do edifício que vai ser impactado o desgaste vai ser muito maior. Exatamente. Exatamente. Tem toda uma logística, todo um pensamento, né? E vamos dar uma apimentadinha. Vamos fazer a pergunta de prova. Pergunta de prova é bom. Bom, vamos lá. E agora as locações do amor. O que tem acontecido aí? Como é que tá a experiência de vocês em São Paulo? Que aqui no Rio tá dando trabalho. E o povo tá querendo saber muito no Airbnb no final de semana. Também a locação, a gente fala, né, de curtíssima temporada, ela tem um perfil diferente. Por mais que a gente queira, né, às vezes dar um entendimento, falar assim, não, é a mesma coisa, tá, né, na lei de locações, ela fala até 90 dias, né, de 1 a 90 né? De 1 a 90, tá dentro, tá lá na lei, né, então, a lei de locações e tal. No fundo, a gente percebe que tem um movimento aí, né? Tem casas de casas, né? E é diferente. Então, assim, as locações do amor, São Paulo, a gente tem problema de segurança também, que o pessoal aluga para poder fazer arrastão no prédio. Então, assim, tem se tornado um problema, e a gente até conversou sobre isso, de quem é a responsabilidade? Vamos supor, eu alugo meu imóvel,
e entra lá um pessoal, não precisa muito, 4 pessoas, armado, e faz uma limpa no prédio. De quem é a responsabilidade, né? Como que faz? Como que fica isso tudo? E nas locações do amor, a gente entra também na mesma situação, assim, porque você... Ali é residencial, né? Por muitas vezes você coloca ali a pessoa num prédio residencial mesmo. Criança brincando no play, esse movimento nos elevadores, nas áreas comuns, né? O uso da piscina. Você vai falar, olha, aqui na piscina, né? Não pode. E daí você gera ali uma situação muito desagradável para o morador mesmo, né? E sem tirar a importância do proprietário que também quer fazer a função social, cumprir a função social do imóvel dele. Que eu entendo, mas isso é um entendimento meu, a gente até veio falando sobre isso. Eu entendo que cumprir a função social de um imóvel, ele tem um olhar que quando a gente compra um residencial é para fins de moradia, né? Estabelecer moradia mesmo, assim, você tem cunho de querer permanecer ali, conviver em sociedade, constituir sua família, enfim. Quando a gente fala de locação por mês, estou colocando uma locação, né, mensal, 12 meses, 36 meses, enfim, padrão do mercado. Você está fazendo um uso dela de maneira padronizada do resto, né? Agora, quando a gente coloca e fala assim, não, eu quero ganhar mais. Por que as pessoas estão indo por Airbnb? Porque você triplica, quadriplica, sei lá, seu ganho, né? Então você perde o olhar residencial, pra mim, e passa a ter um olhar comercial. Eu entendo, assim, é o meu entendimento. Não precisem brigar comigo. E por que eu falo isso? Eu empreendo na hotelaria, tá? Eu empreendo, é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. E assim, eu tenho lá que um olhar, que eu tava falando pra ela, ó, meu olhar é comercial. Sim. Eu penso no que eu vou ganhar. Você vai incomodar o vizinho ou outro ali, sinto muito, gente, vai passar rapidinho, 24 horas a pessoa vai embora. Então a gente tem um pensamento diferente. É lógico que não pode oba-oba, você não pode fazer o que você quiser, não é isso. Mas a gente não tem o mesmo zelo que se estivesse falando enquanto a gente tá dentro de casa. Sim. Né? Verdade. Nós já estamos falando em lucro, né? Se estamos falando em lucro, a gente tirou o cunho residencial, não é? As locações do amor tem lucro. Então, exato. Eu acho que é só isso que a gente precisa entender. Não é que sejamos negativas as locações por temporadas, mas acho que realmente ela impacta muito na vida do próximo ali no condomínio. E é essa questão que a gente traz à tona. Não é a proibição em si absoluta, até porque nada é absoluto. Tudo a gente consegue relativizar, né? Tirando a morte, eu acho que tudo dá para dar um jeito. Então, é nesse sentido que a gente traz a defesa dessa questão de normatizar, de como melhor ajustar essa entrada, essa recepção. Fica com chave, não fica. Põe fechadura eletrônica, não põe. Então, são essas situações que a gente precisa prever exatamente para evitar arrastões, locação de amor, ou outras situações que vão impactar diretamente na vida do morador em si. Assim, com relação a isso, a essa parte aí da locação de amor, ou do lobby, só lobby, ou até da segurança também, que é importante, porque também, de toda forma, sim, pode se iniciar na locação do amor e virar a de segurança, né? É assim... Tá planejando ali, né? O assalto, fazendo amor. Oportunidade, já tá mais tranquilo. Oportunidade. É isso, né? Tá mais relaxada. Tive uma ideia aqui. Enfim. Já são golpes, já que... assim, é complicado para ambos. Tanto para o síndico... Aí, como que a normatização iria ajudar nisso? Eu realmente, assim, é algo muito complexo, se você for para analisar. E até tirando esse tipo de entrada. Pode receber alguém de entrega, um entregador, ou como tem vários e vários golpes de pessoas que se valem de um uniforme, de uma autoridade pública, e entram e faz. Então, assim, eu acho que é difícil esse controle. Óbvio, a gente não... Seria ótimo zerar a estatística, mas é impossível. Então, minorizar, minimizar o problema já é uma solução bacana. Mas, assim, para o síndico e até para o condômino nessas situações, é bem complexo. Aí, vamos lá. Eu vou falar isso porque quando aconteceu, doutora Ana Maria, aconteceu lá no escritório. Por alguma razão, eu não sei qual eu não fiz tráfego pago para isso, não fiz nenhum nada, mas começou a vir algumas demandas do locação do Solove aí. E aí veio tanto o síndico quanto a pessoa que ia fazer.
Só que assim, Oferecedor. oferecer seu coração. Profissional Profissional do amor. E olha que interessante. Quando chegou, eu não acreditei. Caramba, bom, vamos pensar. Sempre a gente vai aprendendo com os casos. A primeira foi o síndico. O síndico foi mais tranquilo. Só que ainda assim foi um pouco mais. Tivemos que ter mais cuidado, porque é difícil o síndico comprovar uma questão dos 3 S e essa questão de um costume que não é legal. Né? A situação dela particular, da pessoa em particular, tudo bem, ela não está explorando ninguém para fazer aquilo, então, ok. Entretanto, ela está vindo de encontro à questão dos bons costumes, né, do que está previsto no Código Civil e na Convenção do Condomínio. Então, assim, como que o síndico poderia agir com alguém que, inclusive, falou que ela estava recebendo visitas? E aí? São 10 visitas. Ah, mas são várias. E aí? Então, fica um assunto delicado. E num outro ponto, na sequência, eu recebi também algumas pessoas que aí já estavam do outro lado, que eram, né, as ditas cujas, as prestadoras, que falaram isso. Aí, nesse caso, o porteiro soube da situação, mas assim, ele notou o movimento, deduziu, ele perguntou a uma das pessoas que saía do condomínio e ela falou. Então, beleza, ele tem ali um indício de uma situação, mas ainda assim, documentalmente falando, muito fraco. Nada. E aí, o que aconteceu? O condomínio começou a espalhar a situação, o síndico deu mole de publicar a situação. Nossa, e aí, o que aconteceu? Quem era vilão se tornou, não vou falar herói, mas aí virou um anti-herói. Porque ela queria buscar indenização por ofensa de moral. Então, assim, é um assunto delicado, até mesmo com a normatização, como que os condomínios vão se preparar para esse tipo de coisa, porque realmente isso traz um problema, né? Se for uma prestadora ou um prestador também, sei lá, complicado, que não tenha pelo menos o bom senso de entrar num lugar e, enfim, querer fazer coisas. Manter a descrição. Como que o condomínio vai se resguardar e resguardar também o interesse coletivo ali dos condôminos para essa pessoa, entende? Então, assim, é complexo. Tem que se pensar em soluções, em, assim, assembleares, e até de uma forma que não tragam prejuízo e acaba se revertendo para o condomínio, como aconteceu nessa situação que a gente... Ele foi precipitado, né? Entende? Então, assim, é complicado. Até para o síndico provar uma situação dessas, aí vai notificar o proprietário. Se não, como que ele vai notificar? Assim, como vai na hora de reclamar, todo mundo adora falar, mas na hora de registrar, vai estar lá no livro, né? Para eu poder fazer alguma coisa. Exatamente. Todo mundo some, é impressionante. Não, já te avisei pelo WhatsApp. Daqui a pouco agora o WhatsApp virou o livro de reclamações do condomínio, né? E não tem como. Eu tive uma situação que a condomínio reclamou assim, o apartamento estava alocado por curta temporada, mas não era esse o problema. O hóspede, né, estava animado, né, de férias, e realmente chamou 3 prestadores de serviço do amor. Mas assim, ok, tá dando direito dele, locou lá, fez, só que mora uma senhora de 80 anos do lado. E ela ficou indignada, né, porque assim, as meninas saíram de madrugada, chamaram um táxi, ela achou um absurdo, 3, e queria que eu fizesse alguma coisa que eu não tinha o que fazer. Pois assim, eu me vi numa situação assim, chato, eu entendi, eu tentei acolher, realmente legítimo o sentimento dela, né? Ela mora há anos ali. Realmente foi uma coisa isolada, não foi, né? Foi ao contrário, ele realmente que chamou. Ainda bem, é verdade. Mas realmente ela ficou muito indignada, muito chateada. Mas eu fiquei numa situação que eu não tinha o que fazer. Como síndica, assim, o que eu vou fazer? Nesse caso ele não foi uma interferência que ela sentiu-se prejudicada, né? A gente entende talvez aí a questão do direito de vizinhança em si. E não por uma toda coletividade, o que é diferente quando só eu ouço o cachorro latir. Sim. E o prédio inteiro ouve o cachorro latir. A gente tem que distinguir que aí é um problema meu como individual. Aí entra o direito de vizinhança e eu sinto que como mediadora, que a doutora também pode tentar fazer esse ajuste. Mas aí seria algo específico entre ela e o vizinho. Então sim, eu reiterado faria parte para dar andamento a uma sequência de uma possível ação
com outros fatores, mas pontualmente. Como foi o caso e tudo bem, passou, você fez o papel de acolhê-la e tranquilizar, porque eu não sei, né, 3 pessoas mais um homem, né? Foi animado, a noite foi animada. Mas a gente não precisa exatamente ter mais pessoas fazendo locação por Airbnb, elas podem ser as locadoras de um contrato mais permanente, né? Também é uma situação delicada. Como é que faz? Ela mora ali. Sim. Ela mora ali. Então Complexo. Eu acho que o síndico tem que estar em busca do apoio da comunidade através da Assembleia e juntos definirem algo. Mas aí a gente entra naquela questão, né? Uso residencial ou comercial? Lucro, né? Tá visando lucro. E dentro, a atividade Ainda que não recolha os impostos. Exatamente. Mas também posso alegar home office. Então, você vê como é ainda assim, complexo, né? ainda continua exercitando essa home office. Advogado tem bota pra tudo. Realmente, assim, é uma situação que está aí no dia a dia, né? Sim. Eu acho que a internet também traz muito tumulto, a gente vê, pega os julgados, aí as pessoas trazem aquilo como se já fosse uma decisão pacífica, né? Não é. Tem que ter muito cuidado, a internet está aí para trazer informação e desinformação, né? Então precisa ter atenção. É uma coisa que facilitou, trouxe muitas coisas boas, mas a gente vê, eu vejo no escritório, assim, era que nem eu antigamente, não tem jurisprudência, pro meu caso, meu querido, jurisprudência tem tudo, né? Você quer que eu pegue a jurisprudência? Deixa eu procurar aqui uma jurisprudência para você. Então, assim, eu vejo, pelo menos comigo, acontece muito isso, do cliente falar, não, tem jurisprudência, né? Doutor Google me disse. Né? Então, assim, isso é muito complicado. E o advogado condominialista especializado, é para isso que a gente está aqui, né? Sempre trocando as informações, trocando experiências e construindo a solução. Eu acho que é isso. Tanto no papel de síndico como no papel de advogado, a gente precisa construir a melhor solução para o nosso cliente e para aquilo que a gente atua. Porque se nós somos especialistas, a gente lida com isso a todo momento, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa... Qual vai ser a minha opinião formada? Nesse caso, como é que eu vou orientar o cliente? Por isso também a assessoria, a importância da assessoria jurídica para os síndicos e para os condôminos não saírem atabalhoados e tomando decisões na Assembleia que vão... trazer excessos, excessos, a gente vê às vezes fala, nossa, vão voltar contra o condomínio, né? Você acha que você tá abafando, né? A Assembleia decide tudo, a Assembleia tá aqui, registrou e acabou. E não é. Exato. E aí acaba tendo essa situação de que às vezes você acha que tá fazendo tudo muito certo, dá uma publicidade errada aí na situação e o negócio inverte e a gente tem que, né, achar uma solução. Qual é a câmera que tem que dar o registro aí? Ela... Nossos amigos, ouvintes, telespectadores, por favor, condôminos, síndicos, administradores, até rimou. Antes de tomar qualquer decisão, atitude, converse com os advogados que vão poder te auxiliar, te dar o posicionamento sobre os riscos, os quais, as problemáticas, os caminhos, diante do seu caso concreto. Porque até mesmo com um monte de jurisprudência no Google, né? Você pode pegar, botar no Google e aquele juiz que vai julgar a sua causa talvez não ser ali daquela jurisprudência, aquele entendimento. Então é de suma importância conversar com os colegas, com os advogados de confiança, da sua confiança, tá bom? Isso. A gente tá sempre fazendo. Agora eu vou trazer um pouquinho para a parte da segurança que você falou do assalto. Uma coisa que essa diferença Rio e São Paulo, isso tem um tempo, né? Como eu falei, já devolvi para São Paulo. E uma coisa que eu achei muito estranho na época que eu fui pro condomínio era a portaria, primeiro que tinha aquela tipo uma gaiola, né? Aqui no Rio é difícil, e até era essa coisa também do carro, né? Abrir entrar. Em São Paulo isso é muito comum, aqui no Rio não é. Não. A gente quase não tem isso aqui. O Rio realmente é muito fraco nessa questão de segurança. A gente tem muito a melhorar. Isso há muito tempo. E além disso, dessa entrada, era uma coisa esquisita que eu não estava acostumada. Ainda tinha um buraquinho no muro para receber a pizza. Lá no lado do portão. E assim, abria, né? Nem, a pessoa nem se identificava com o porteiro. Ou fosse pedia para ligar, ou farmácia, qualquer coisa. Então, assim,
Isso já sempre foi uma evolução de São Paulo com relação a essas quadrilhas, né, de assalto. Vocês precisaram se estruturar para isso, né? Aqui no Rio a gente tem outras peculiaridades, não é muito assim. Mas, de fato, a locação por curta temporada, ela facilita isso. Porque o bandido, ele cadastra ali um cadastro falso no Airbnb, como aquele, né? Sou ali o hóspede tá fazendo uma fraude, provavelmente, ou uma pessoa que não existe, tá usando documento de outro. Entra e ele tá ali monitorando tudo, né? Não, tem um detalhe, você pode colocar 15 clausuras, você pode colocar. O cara, você vai abrir todas, ele vai entrar. Ele vai entrar como registrado pelo aplicativo de curta temporada. É muito perigoso. É muito perigoso, né? A gente tem casos, inclusive, de pessoas que não precisam nem fazer por curta temporada. Fazem a locação por aplicativo também, Sim. né? Ok, fazem lá por aplicativo para 12 meses com documento duvidoso, mas é tudo pelo aplicativo, né? Você escaneia, você não fica lá, tem que tirar uma foto do seu rosto. Cara, a foto tá aqui, ele só escaneia o rosto, tá ali. O aplicativo não percebe a diferença entre uma foto e uma pessoa, né? E aí evolui, faz a locação, entra, fica ali um mês verificando tudo, vai lá dar o golpe dele, até comentei com ela que a gente teve um caso assim. Não foi nem... Ele era uma pessoa que foi fazendo amizades no condomínio, frequentava a piscina, quadra, e falava, eu trabalho com investimento, eu sou investidor. E aí a pessoa confiava. A característica de cada morador financeira. Exato. E daí as pessoas investiam. Você mora aqui, né? Pô, legal. Você mora aqui, então bacana, vou investir com você e tal. E a pessoa, aqui o estelionatário raiz mesmo, que ganha confiança da gente. Entendeu? E não foi de curtíssima temporada. Ela precisou de um mês ali pra fazer. Então, assim, a gente tem situações que não adianta. Você pode colocar câmera, clausura, guarda armado. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. No Airbnb, não preciso nem falar, mas qualquer um. Ele abre a porta. Ele disponibiliza para você a oportunidade. A oportunidade. E a oportunidade faz o ladrão. Já dizia. É complicado mesmo. Bom, a gente tem aí todas essas questões, né? É o que chega nos nossos escritórios, é o que chega pra gente no dia a dia, é o que chega como síndico, essas reclamações. Então a gente realmente tem que administrar isso, tem que saber o que tá fazendo. E eu vou trazer aqui um exemplo um pouquinho diferente, né? Eu quando entrei como síndica de um condomínio, eu comecei a notar um movimento assim na portaria de pessoas, né, conversando com o porteiro, mas pessoas do mesmo padrão do condomínio, não era nada que a gente notasse. E aí eu perguntei pro porteiro, mas pra onde essas pessoas, né? Eu comecei a notar que assim as mesmas pessoas, alguns dias diferentes, era uma movimentação atípica. E com a pandemia, essa moradora fechou o consultório dela de psicologia, ela passou a atender dentro de casa. Aí você vê, e aí? Só que você acredita que eu não tenho nenhuma reclamação de morador? Eu fui a única que notei isso. Ninguém reclama. Então, é casuístico, tá vendo? Porque ali não ofereceu risco, não atrapalhou nenhum dos 3 S's, não, né? Ela atende, realmente, não há questão de barulho, nada disso. Eu notei essa movimentação estranha, até porque os porteiros conversavam com as pessoas, sabe? Porque já estavam ali, iam toda hora. Meio que ele virou um secretário dela. Entendeu? Eu falei, bom, ainda tá usando, então aquilo chamou a atenção, mas eu realmente estava na função de síndica com outro olhar. Sim. Porque quando a gente está com o dono, a gente não é síndica, é impressionante isso. Você passa ali com uma aula onde vai e volta, você vai e volta. Quando você está ali na gestão do condomínio, você amplia, né, o olhar. Então, você tem que ficar mais atento. E eu nunca imaginei aquilo. Eu falei assim, tipo, o que é isso? Porque esbarra em questões trabalhistas, né? Só que ninguém reclama. O que o síndico faz? Respondam. O que fazer? Como analisar isso? É certo, é errado? Então, isso se assemelha muito ao home office, né? Depende. Depende. Não, mas é assim, eu já encaro não como home office, não. Ela está exercitando ali uma atividade profissional, ele está usando o condomínio lá residencial, doutor. Sim. Então, está desviando a finalidade como do condomínio. Como uma comercial. Exatamente, ela deveria
assim, não impacta e tudo mais. Por isso que a gente sempre, pelo menos eu busco sempre analisar também essa parte cultural do condomínio. Eu não sei quem falou o exemplo que num determinado condomínio eram, sei lá, mais quantas pessoas, tipo, era costumeiro. Acho que você não foi sobre o exemplo que você me deu do kitnet. Alugar Sim, já era locação, limitaram a quantidade de pessoas que estavam. Aí nesse caso aí, poxa, é o costume, mas assim, aí se for a exceção pode virar regra. E aí se eu até como síndico e até orientando o síndico também, como advogado no caso, eu sempre oriento para a exceção ser exceção, não de exceção, porque isso vai voltar para você. E o condômino que se sente lesado, e às vezes ele nem quer fazer, mas porque você abriu esse precedente, você fica em xeque para tomar atitude e muitas das vezes você vai ter que flexibilizar alguma coisa e aí que começa a bagunça. Então, assim, a meu ver, né, é uma situação, não incomodou ninguém. O que vocês têm que fazer? Orientar como um advogado. Olha, dois caminhos. Ou você conversa com seu condômino para orientar, que não pode e tudo mais, já se respalda, porque se você falar, tudo bem, tá tranquilo, cara é bacana, a moça lá é legal, não dá problema, até um dia que começar a dar problema, e sempre é um problema, aquela oposiçãozinha que surge. Ninguém nunca Exatamente. Isso Então, assim, pelo menos documentar alguma coisa, então, poxa, para ficar redondinho, vou talvez levar uma assembleia, e se eles aprovarem, maravilha, porque eu cumpro o que está na norma. As decisões assembleárias que acabam se assemelhando à norma, vão virar uma norma infra, né? E vão determinar aquilo ali que está omisso na convenção. Então, ok. Se não há problema ali no costume do condomínio, certamente vão aprovar. Então, melhor ainda, vai te ajudar e vai me ajudar. Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida, porque eu não sei como é que lá em São Paulo, mas aqui no Rio eu sinto assim uma covardia muito grande e as assembleias acabam ficando vazias. A gente só tem assembleias animadas quando tem a oposição e a eleição, né? Quando tem a eleição, aí um quer derrubar o outro, e o negócio fica mais cheio. Mas quando são decisões, né, AGEs, né, cotidianos, que você realmente, o síndico precisa levar a assembleia para aprovar, você vê pouquíssimas pessoas. Exato. Às vezes condomínios de 50 unidades, vem 6 pessoas na reunião, às vezes 3. Às vezes está você, o subsíndico e o conselho, e mais 2 moradores fora ali daquela gestão, quando você tem uma gestão participativa, né? Então, assim, é difícil, é uma missão difícil. Bem difícil. Bem difícil. E aí é por isso que a gente fala, tem que ser incansável, né? Que a gente, voltando pro começo, não adianta você também ter regras se as pessoas não conhecem, e mais ainda, se elas não cumprem. Não tem interesse. Vou relativizar. Então, é uma coisa que é incansável. O tempo todo você tem que estar... Isso é prova do desconhecimento da importância do papel do próprio condômino. Isso é prova disso, dele não descer e não participar, e depois ele falar, poxa, mas mudaram a cor da... Eu nem fiquei sabendo. Realmente ele não acompanha. Mas voltando no home office, me veio um questionamento que a gente também teve lá, é o MEI. O microempreendedor individual, qual é o endereço que ele coloca na hora que ele abre o MEI? Mas existem... do home office, porque realmente... Mas existem hoje, até o próprio MEI tem um endereço fiscal para receber aquilo tudo lá. Normalmente empreendimento, geralmente porque já é o próprio indivíduo, sim. Então ele está buscando uma melhora, um empreendimento. Ele não vai alugar a sala comercial, ele vai usar o endereço que ele tem, a prefeitura, o órgão vai aceitar, e ele vai desenvolver um trabalho artesanal, quietinho, faz algum vende. Ele pode fazer uma cozinha industrial. Então, gente, é o casuístico. Então, o que a gente tem que entender, o olhar do síndico nesse sentido, e claro, levar para uma assembleia, como eu coloquei primeiramente, que o doutor completou. Não adianta levar para a assembleia e também não saber o que está fazendo. Precisa de um advogado especializado na área para que saiba deixar as coisas com os termos adequados. É legal. E aí, até um complemento aí do que foi dito, eu vejo também essa situação assim, dessa desinformação, na realidade, falta de interesse, muito retrato do que a gente vê com o país como um todo, assim, muita desinformação, muita gente que se acha expert em todos os assuntos e ao mesmo tempo um desinteresse, um desgosto
um desprestígio para aquele ato ali, porque de fato, se for para analisar, poxa, é sobre o meu patrimônio, determinada decisão vai impactar positivamente ou negativamente, vai endividar ou vai alavancar. Então, assim, são coisas que as pessoas realmente não observam. E aí é um detalhe que acho que você já ouviu o pessoal falando, aconteceu aquilo lá, o condomínio que resolve. É tubulação, estourou. Você é do condomínio. Você é você que tem que resolver. E o pessoal não se vê. O pessoal não se vê que o condomínio é ele. É ele. As pessoas não têm essa visão de, não, pô, se estourar aquele cano vai dar um problema pra mim, porque vai ter uma cota extra. Doutora Ana Maria, Não é por aí. Então, assim, as pessoas não têm essa visão de é meu. Eu acho que seria isso só. Não, fala. Sim, aqui eu colocando, nós estávamos conversando com o Dr. Márcio Spímpolo e ele fez uma colocação que eu achei perfeita. Os condôminos são sócios e o síndico é o CEO da empresa que Verdade. é o condomínio. Com certeza. Cara, a hora que você ouve e percebe a realidade disso, você fala, puxa, então eu tenho que tomar cuidado que tanto tem o ônus como bônus. Exato. Então realmente vai impactar. E o síndico não pode ser um exército de um homem só, né? Porque na hora da eles querem que você resolva tudo sem o apoio, né? Isso vale para diversas questões. Então, assim, não adianta reclamar, vai colocar para o síndico ele não vai conseguir solucionar. Ele tem que analisar o caso, aquela coletividade, a documentação, procurar um advogado condominialista para tentar colocar uma regra ali, né? Alguma coisa que atenda a todos sem ferir os direitos de ninguém. É uma missão complicada. E resguardar-se assim, né? Exatamente. Faz manobras, né? Bom, o papo tá bom, gente, mas tá chegando ao final. A gente queria, né, tá pegando decisão, a vontade que dá de pegar decisão, começar a ler, parar parágrafo e analisar. E no final falar, é isso. Que eu acho que é o centro para advogado. A gente vai fazer isso, vai terminar no depende. Depende do caso. Não fiquem frustrados. Meu Jesus, Enfim, vamos para as considerações finais. É hora da gente falar nosso Instagram, né, e trazer aí, fazer a nossa propaganda. Fala um pouquinho pra gente, Marília, seu Instagram. Então vamos lá, meu Instagram é meu nome mesmo, @Marília Sarmento. E tô no Instagram, eu tenho TikTok. Que bom. Eu ainda não fiz dancinha. Mas um dia eu chego lá, né? A gente vai aprimorando. Mas aí, Ela tá... dancinha do condomínio. Então, eu queria agradecer estar aqui com vocês. Além de a gente falar de um assunto que a gente trocou muito, né? Assim, essa questão de Rio-São Paulo, que realmente precisa, né? Da gente trazer essa unicidade de discussão, porque ainda não está pacificado. Então, quanto mais a gente leva isso à discussão, mais a gente vai chegar num consenso e num entendimento que traga a solução aí para o que todo mundo quer, né? A gente quer 1 mais 1 dando 2 e uma hora a gente vai chegar lá. Por enquanto, a gente ainda está nessa discussão. Queria agradecer, então, ao pessoal da ABA, né? Da Comissão de Direito Imobiliário, na pessoa do professor Egito. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar aqui com vocês. Foi muito legal. Vamos lá, Soraya. Sim, também. Tem TikTok também? Não, soraiamoça.adv. Estamos também lá no Jurídico Diz Que Pode. Um podcast que a gente também faz com esse intuito, de dar orientação para o pessoal, porque eu acho que o que falta realmente é informação e a conscientização. Que isso vai fazer funcionar mais. É como o doutor colocou, as pessoas são assim na rua, elas vão levar essa postura para dentro de casa. Então, se eu dou lugar no ônibus para uma pessoa mais idosa sentar, eu vou respeitar ela na hora de entrar no prédio, na hora de entrar no elevador, ajudar com uma contribuição, uma sacola, um olhar diferente. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer. E plantando isso, a gente vai fazer disso um mundo melhor. Tenho dúvida. Obrigada mais uma vez. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, primeiramente não, agora o parte final, né? Passa rápido pra caramba. Legal pra caramba. Bom, agradecer aí a comissão da ABA, né? Direito Condominial e Imobiliário, as colegas aqui, doutora Ana Maria, doutora Marília e doutora Soraya. Foi show de bola, assim, um prazerzão grandão esse nosso bate-papo, que eu acho que se deixasse a gente ficaria aqui, eu acho que, sei lá, mas pegando vadiveco, agora é no celular, né? Mas enfim, eu fiquei muito feliz com o dia de hoje, com o podcast, com o tema apresentado, e
desejar sucesso a todos vocês e espero que as informações que foram trocadas aqui possam contribuir com as pessoas, com outros colegas e possam também agregar para as nossas vidas comerciais. Opa! Profissional. Olha o home office. Olha lá. Ela nem olha lá. Então, estou muito feliz. Brigadão de verdade, foi um prazer. O meu Instagram eu vou passar os dois, que é Rodrigo D Mudo, C Mudo, Viana com 2 N's, e o Instagram do escritório, que é rviana.adv, tá? E eu sou Ana Maria Malé, meu Instagram é @AnaMariaMalé. Também tem o TikTok, mas eu replico a mesma coisa no Instagram, que eu ainda não tô dançando. Mas tá fazendo propaganda aquele assim? Não, aqui não Não, eu boto bastante conteúdo aí dos podcasts, dos eventos que a gente participa. Amanhã, acho que as doutoras vão estar lá também, né? A gente vai ter um seminário na OAB, vamos trazer assuntos aí muito relevantes, com certeza a gente também vai gravar, vai colocar esse conteúdo. Depois, sexta e sábado, tem a Cindy Expo, né? A gente vai estar lá também, acho que vocês vão palestrar, também eu tô numa oficina, vou falar dos doguinhos, que os doguinhos estão dando muito trabalho no condomínio. Vou falar, eu e a Giovana Poker vamos estar lá. Se quiserem falar também das palestras que vocês vão fazer. Mas, enfim, um agradecimento sempre à comissão, à ABA, que traz essa oportunidade, ao Francisco Egito, né, que é nosso chefão aí. O homem. Isso aí. E até a próxima. Os síndicos podem acompanhar lá o episódio todo do nosso canal do YouTube, da comissão. E se tiverem algum tema, alguma coisa que gostariam de trazer pra gente, tanto pro nosso podcast, como pro podcast de vocês também lá de São Paulo, o Jurídico Diz Que Pode, que também é muito legal, eu acompanho. Podem colocar, mandem no direct ou mandem no YouTube lá uma mensagem que a gente vai sempre programando, trazendo os profissionais para essa troca de experiência, essa troca de conteúdo. E esse assunto aqui é polêmico, a gente ainda não tem a solução perfeita. Gostaríamos, mas a gente está aí nesse momento, né? Tentando ajustar as coisas e ajudar aí os síndicos e os condôminos numa vida melhor, né? Verdade. Bom, até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.